Boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Quero neste momento trazer uma rápida reflexão baseada em Provérbios 12:14, que diz a palavra de Deus: do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado, na tradução King James. Na Bíblia completa judaica, diz assim: uma pessoa pode ser recompensada por suas palavras e beneficiada pelo fruto de seu trabalho. Na tradução brasileira, pelo fruto da sua boca o homem se fartará de bem, e o que fazem as suas mãos, isso lhes retribuirá. Na nova tradução, linguagem de hoje, diz: você será recompensado pelas coisas boas que disser, e receberá de volta aquilo que fizer. Na tradução do Padre Figueiredo diz: cada um será cheio de bens, conforme for o fruto da sua boca, e ser-lhe-á dada a retribuição, conforme forem as obras de suas mãos. E na Bíblia Viva diz assim: quem sempre fala a verdade receberá muitos benefícios. Por causa disso, quem ajuda outros com as suas mãos receberá favores em troca. Bem, gente, eu quero falar rapidinho sobre palavras proferidas têm retorno. Com isso, queremos ressaltar o cuidado que devemos ter com as palavras que saem da nossa boca, porque muitos têm tido prejuízo por causa das loucas palavras que proferem, seja com qualquer pessoa. Na sua insensatez, abrem suas bocas, esbanjam palavras ou atiram para todos os lados com palavras pesadas, ofensivas, palavras que chegam a denegrir a moral do seu próximo. E é baseado nesse texto de Provérbios 12:14 que eu quero trazer aqui pelo menos 7 verdades para nós sobre palavras. A primeira verdade é que as palavras têm efeitos positivos e negativos por quem as profere. Se nós não falássemos algo pouco nesta primeira verdade, isso aí já bastaria. Porque você já parou para pensar ou relembrar quantos efeitos positivos as tuas palavras já realizou na vida de outros? Você já parou para pensar ou refletir também sobre os efeitos negativos que tuas palavras proferiram contra alguém? Pois bem, gente, devemos ter cuidado. Eu tenho um texto aqui registrado em 2 Samuel 16:13 que fala de um homem chamado Simei, que ele se encontrou com o rei Davi quando fugia de seu filho Absalão, e a Bíblia diz que Simei atirava pedras contra o rei Davi, levantava poeira e ia amaldiçoando ao rei. Essas palavras de Simei, no momento, para ele talvez soou como algo positivo. Era o castigo de Deus na vida de Davi. Mas lá na frente, ele fica talvez admirado quando vê Davi retornando novamente como rei sobre Israel. E no final de tudo, para resumir esta questão, Simei teve a sua vida ceifada através de Salomão, filho de Davi. No tocante a Davi, Davi o poupou. Davi não tirou a sua vida, por mais que ele merecesse, pois injustamente ele amaldiçoou o ungido do Senhor. E agora, Davi não quis saber de causar danos de forma alguma a Simei, mas nos dias finais da sua vida, ele deixou recomendação para o seu filho Salomão, o qual assim concretizou, porque Simei ele não seguiu as determinações do rei Salomão. Então, gente, vamos pensar direitinho nas palavras que nós pronunciamos contra o nosso próximo,
Será que essas palavras estão tendo efeitos positivos? Será que essas palavras também estão tendo efeitos negativos? Seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. Não importa se são proferidas por líderes ou liderados, mas as palavras, elas têm o poder de causar danos, mas também causar efeitos maravilhosos na vida de quem está ouvindo tais palavras. É preciso muito cuidado quando abrir a nossa boca para que as palavras possam ser palavras que causem efeitos positivos. A segunda verdade é que devemos pensar antes de falar. Diz um ditado que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Tem pessoas que não pensam quando vai falar ou vão falar. Pessoas não pensam quando vão falar. É somente abrir a boca e o que vier à tona, ele joga para todo mundo ouvir. Será que essa pessoa será bem vista por aqueles que o ouvem? Quantas palavras as pessoas têm pronunciado sem pensar? Quantas palavras pejorativas? Quantas palavras ofensivas? Quantas palavras afrontadoras pessoas têm proferido, às vezes filhos com seus pais, às vezes pais também para com seus filhos, às vezes líderes para com seus liderados e vice-versa, às vezes o empregado para com o empregador, enfim. São tantas palavras que pessoas sem pensar proferem e não imaginam o transtorno que estão causando. Pessoas que estão ficando dilaceradas por causa de palavras que não têm produzido nada de positivo na vida deles. No caso de quem está ouvindo ou recebendo as palavras. Então, que Deus nos ajude a pensarmos antes de falar, a pesar nossas palavras, ver se essas palavras realmente causarão efeitos positivos ou efeitos negativos. É bem verdade que o silêncio às vezes é uma resposta muito boa. Mas passamos para a terceira verdade. Incentiva-nos a ter cuidado com o que vamos falar. Observe bem que esse texto sagrado diz que você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então, esse texto sagrado, que estamos numa rápida reflexão, ele transmite para nós um incentivo. Incentivo este que devemos ter cuidado sobre aquilo que nós vamos falar, né? Querendo ou não, tem uma certa fundamentação também na segunda verdade, que é pensar antes de falar. Sigamos este incentivo bíblico para que a gente possa ter o máximo de cuidado com aquilo que nós vamos falar, com as palavras que pronunciamos, porque da nossa boca não pode sair bênção e maldição, como o Espírito de Deus revelou a Tiago quando escreveu a sua carta. Não pode sair da nossa boca. Nós que dizemos que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, não pode sair da nossa boca bênção e maldição ao mesmo tempo. Nossa boca é para ser uma fonte que pronuncie bênção e não fique produzindo bênção e maldição ao mesmo tempo, porque não é isto que Deus quer de forma alguma para nós. A quarta verdade: as palavras que atiramos contra alguém ou a favor virão de volta como um bumerangue. Todo mundo conhece um bumerangue, aquele instrumento que a pessoa joga e ele faz um percurso de retorno para si. Ora, então, vejamos que palavras estamos atirando contra ou a favor. Se atiramos palavras contra,
há uma grandíssima possibilidade destas palavras retornarem para nós. Se atiramos palavras positivas, também uma grande possibilidade de palavras positivas retornarem para nós, né? Vamos para a quinta verdade. Somos responsáveis por aquilo que falamos. Isto aqui faz lembrar a palavra de Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, onde ele falou que aquilo que o homem semear, ele colherá. Isto é a lei da colheita. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, ou seja, as palavras, né? Alguém diz que palavras têm poder, as palavras têm poder. E a própria Bíblia diz isso, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então nós somos responsáveis quando abrimos a nossa boca para pronunciar palavras. A sexta verdade: é preciso falar sempre o correto para receber benefícios por causa da verdade. Que Deus possa nos ajudar a falar sempre o que é correto, para que assim os benefícios possam vir em nossa vida por causa da verdade. Cristo é a verdade. Ele nos ensina, através da sua palavra, a falar as coisas corretas. E se falarmos as coisas corretas, formos sinceros em nossas palavras, os benefícios serão inúmeros em nossa vida. Como a Bíblia Viva diz, o qual eu já falei e repito, quem sempre fala a verdade receberá muitos benefícios por causa disso. E que Deus possa nos ajudar a praticar a verdade, a sermos sinceros, para que os benefícios oriundos da verdade possam sobrevir em nossa vida. E a última verdade é que somos responsáveis por aquilo que falamos. Lembremos de Pedro, quando Jesus foi preso, e ele ficou no meio das pessoas, oculto, sem revelar que ele era um seguidor de Cristo, mas alguém disse: as tuas palavras denunciam que você é um deles. E Pedro negou a Cristo naquela madrugada, mas observe que alguém está observando as nossas palavras. As nossas palavras, à semelhança de Pedro, podem denunciar quem somos. Então, tanto eu como você somos responsáveis por aquilo que falamos. E há pessoas que estão ouvindo as nossas palavras, e essas pessoas poderão testemunhar. Tuas palavras denunciam que você é isto ou aquilo outro. Ou, em outras palavras, você é responsável por aquilo que fala. Que Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém.